Uma coisa não existe sem a outra. Lembrando Vinícius de Moraes, que para fazer um bom samba é preciso de um bocado de tristeza, né? E falando em Vinícius, né, na continuidade do trabalho com as meninas de Passira, e terminar essa coleção, fala assim, gente, para continuar mantendo essa vontade de fazer e a alegria desse bordado, eu preciso levar isso para um outro lugar. Eu preciso levar isso, esse ofício, né, eu diria, o ofício, o desenho, novos, velhos pontos, para um outro cenário. E vasculhando o meu armário de coleções penduradas, que são aquelas que ainda não viraram coleção. Então, são as histórias que eu tenho vontade de contar um dia. Eu encontrei a do Atos Vulcão. O Atos é uma paixão arrebatadora, não só minha, eu tenho certeza que em todos aqui nessa sala. E eu apresentei o Atos para as meninas lá de Pernambuco. Então eu falei, gente, a chance de agora sai o turista aprendiz de Mário de Andrade e entra um Atos Vulcão, é a chance que eu encontrei de também tirar dali o romântico e entrar o abstrato, né, de sair o leve, o desenho figurativo e entrar com o concreto. Mas tanto uma viagem quanto a outra, costurada com essa linha dessa solaridade da nossa cultura. Atos Vulcão, falando aqui para os novos que não conheçam, curiosamente, muita gente não conhece, Atos Vulcão foi o artista responsável por imprimir alegria, juventude e um olhar infantil sobre a sisudez do concreto brasileiro. Carioca, ele virou pupilo do Burle Marx, assistente do Burle Marx, e foi numa dessas que Oscar Niemeyer, chegando no início, meio dos anos 40, uma visita ao ateliê de Burle Marx, para encomendar um projeto para o Teatro Municipal de Belo Horizonte, que acabou não saindo do papel. Ele passou por uma sala que o Burle Marx tinha, que ficava ali uns 10 assistentes, as estudantes de artes, de desenho. Ele, na verdade, não era, ele era estudante de medicina, mas ele estava ali. E quando o Oscar Niemeyer viu o desenho do Atos, ele falou, gente, é isso que eu preciso. Você não quer fazer os azulejos para a linha do Teatro Municipal de Belo Horizonte? Talvez eu nunca fiz azulejo. Então, mas o mais importante você tem, que é essa alegria do traço. O restante é só o suporte que vai ser mudado. O projeto não saiu do papel, não vingou a construção, mas na sequência o Oscar Niemeyer recebeu do Juscelino a encomenda para poder fazer o complexo da Pampulha. E encomendou a Igreja de São Francisco de Assis a Portinari. E foi o Portinari que levou o Atos Vulcão como assistente dele para fazer a igrejinha. Só que terminou a igrejinha e foi embora, o Oscar Niemeyer falou, não, agora você fica. Eu tenho muita coisa para fazer nessa cidade. E assim foi. E na sequência veio Brasília. E Brasília era muito difícil, porque tanto Niemeyer quanto Lúcio Costa e o próprio Juscelino, eles levavam os amigos e tentavam convencer os amigos a trabalhar lá naquele monte de terra, perdido no mundo. É um lugar que levava 3 horas e meia de viagem de avião do Rio de Janeiro até Brasília. E na estrada, invariavelmente atolada e muito. Eram dias para chegar em Brasília. E toda vez que se chegava lá, claro que eles preparavam a casa à gosto do freguês. Então tinha festas esperando os mais boêmios, os mais apoios. Mas no caso de Atos, nem precisaram. Porque diz Oscar Niemeyer, que no dia que Atos Vulcão desceu do carro e olhou para aquele monte de terra em Brasília, aquela terra laranjada e aquele céu azul, ele disse, olha, eu não nasci aqui, mas é aqui que eu vou querer morrer. Essa é a cidade da minha vida. Quer dizer, ele foi o primeiro a enxergar essa cidade pronta. E foi o último, ou o único, que morreu apaixonado por Brasília. E não à toa, quando hoje pensamos que se é difícil imaginar Brasília sem a obra de Oscar Niemeyer, é impossível imaginar Brasília sem o traço de Atos Vulcão. Então, é curioso que ele tenha morrido anônimo para tantos anônimos brasileiros. Mas, no entanto, qualquer escola de design na Alemanha
ou no Japão, reverenciam e estudam a obra de Atos Vulcão. E aqui, quando alguém vê o azulejo, lembra e fala assim, ah, tá, não sabia que era dele. Mas eu achava que isso aí fosse do Oscar Niemeyer. Sim, porque todo mundo acha que Brasília é do Oscar Niemeyer. Lúcio Costa, então, ficou lá toda a vida. E essa coleção, agora esse videozinho, é dessa coleção que eu chamei de Atos do Início ao Fim. Ela, numa primeira parte, ela traz de forma figurativa a obra do Atos. Aliás, é uma coleção que, por mais parecer simples, ela foi muito difícil, porque no meio do caminho eu olhava e falava assim, gente, não, eu não posso ser tão abstrato com essa obra desse artista. Sabe? Eu adoraria chegar num lugar e ter um vestido com a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, lá de Brasília, para poder vestir. Com os pontos, com as estrelas, exatamente como ele fez. Então, parte da coleção, eu reproduzo isso no jacquard, e a outra parte, que ela é mais subjetiva, mas que traz também uma obra pouco conhecida, que foram os últimos 10 anos de vida de Atos Vulcão. E uma coisa também que é curiosa, que pouca gente conhece, e pouca gente sabe, isso foi com pesquisa em muitas vezes em Brasília, e convivendo nesses 4 meses com pessoas que conviveram com Atos Vulcão por 30 anos. Eles falavam da alegria e do humor do artista. Era muito curioso. Dizem que a Valéria, que hoje é presidente da Fundação Atos Vulcão, ela contava que ela ficava sem lugar, mas ela chegava numa exposição com Atos, ele viu um quadro que ele gostava e falava assim, ah, gostei muito, eu vou chegar em casa e vou fazer igual. Você não pode falar que você vai fazer igual. Você é um Atos Vulcão, mas arte é para isso. Eu não ligo que as pessoas reproduzam o meu trabalho. Muito pelo contrário, uma vez que você fez essa obra, uma vez que ela foi mostrada, ela deixa de ser sua. Quer dizer, o cara já está anos-luz à frente do que se discute em torno de direitos autorais. E outra coisa dele até foi com a própria doença, porque quando ele contraiu o Parkinson e descobriu o Parkinson em 98, ele começou a produzir enlouquecidamente e desenhava todos os dias com a ajuda dos artistas amigos, porque ele dizia que o dia que ele perdesse o movimento das mãos, aí sim ele podia morrer. Mas até aí, enquanto persistisse, que ele conseguisse rodar o dedo mindinho, ali ele estava fazendo um gesto gráfico, esse gesto gráfico manteria vivo. E essa obra, pouco conhecida nos últimos 10 anos de vida do Atos, que é exatamente 10 anos, ele descobre em 98 e morre em 2008, ele por uma série de coisas, e muita ironia, ele desenvolve uma alergia, por conta dos medicamentos, a pigmentos muito fortes. Então ele não podia usar mais as tintas que ele usou a vida inteira no processo de confecção dos azulejos. Aí ele começa a desenhar com lápis, com guache, imagens apasteladas, aquareladas, em dimensões muito menores. Agora, quando você olha essa obra, e ele desenhou até 3 dias antes da morte dele, você vê que, na verdade, ele tinha medo de perder, não era o movimento, ele tinha medo de perder a memória. Porque ali estava registrada a infância, estava registrado aquilo que ele mais amava, que era o registro na memória dos carnavais do Rio de Janeiro dos anos 30, dos carnavais da infância dele. E a trilha, cenografia, que é uma coisa que eu gosto muito, eu quis colocar na passarela uma galeria, quer dizer, a figura que, na verdade, imprimiu o seu trabalho em espaço público, rodoviária, aeroporto, igrejas, e que fez isso, optou por esse caminho, ao invés do frio das galerias de arte. Falei assim, não, então essa passarela vai virar uma galeria de Atos Vulcão. Eu peguei as imagens do meu caderno de pesquisa, de sketchbook, então são meus croquis misturados, sobrepostos ao desenho de Atos Vulcão. O que mais? A trilha só podia ser Vinícius de Moraes e Baden-Powell, que para mim é a voz da obra de Atos Vulcão, dos azulejos de Atos Vulcão. Vamos lá, Sandro, por favor.